hoje esta matéria e em seguida nós voltamos, ainda na unidade 8, para falar dos pronomes possessivos. Até já! Unidade 8. O uso do pronome pessoal, a diferença entre o pronome reto e o pronome oblíquo. Continuação. Bem, nós vimos então os pronomes pessoais, caso reto, e agora o novo pronome, o pronome oblíquo. Agora nós temos aqui I, me. Então o pronome me é o oblíquo de I. You, you. He, him. She, her. It, it. We, us. You, you. They, them. I, me, you, you. He, him. She, her. It, it. We, us. You, you. They, them. Estes são os pronomes pessoais, caso reto, e o pronome oblíquo. Nós aprendemos na unidade anterior, desculpa, não na unidade anterior, mas no bloco anterior, que os pronomes retos são usados sempre antes de um verbo, conjugando aquele verbo. E o pronome oblíquo, exatamente o contrário, depois do verbo ou depois de uma preposição. Nós estávamos fazendo alguns exemplos e eu falava do verbo to ask, que é o verbo perguntar. Então vamos ver mais alguma coisa. Ask he, por exemplo. Ask he. Este é um exemplo de erro. Pergunta ele. Você deveria usar aqui, depois do verbo, o oblíquo, que é a palavra him. Ask him. Agora sim, pergunte-lhe. Pergunte-lhe. Vamos ver mais um. Ask they. Mais um exemplo de erro. They é pronome reto, só pode ser usado para conjugar um verbo, ou seja, antes do verbo. Pergunta eles, ou pergunta elas. Vamos trocar então, vamos colocar o pronome oblíquo, que é them. Ask them. Ask them. Pergunte-lhes. Pergunte-lhes. Vamos ver mais um exemplo. Voltando para a preposição with. With significa com. Se nós disséssemos with we, isso está errado, porque a tradução é com nós. Com nós. Bem, com certeza você não diria com nós, você diria conosco. Conosco é with us, porque depois de um verbo ou depois de uma preposição, usa-se o pronome oblíquo. Então, with us. With us. Conosco. Novamente, espero ter conseguido mostrar a diferença e a importância de saber identificar e saber como usar um pronome reto e também um pronome oblíquo. No decorrer do nosso curso, desta lição em diante, nós usaremos bastante estes pronomes. O pronome reto nós estamos usando desde a unidade 1 e o pronome oblíquo ele começa a ser introduzido a partir de agora com maior frequência e
temos mais um detalhe sobre esse pronome oblíquo que eu, antes de passar para o próximo bloco, preciso te ensinar. Eu havia dito no bloco anterior que a palavra me significa em português me ou mim. Muito bem. Mas, além disto, ela também significa eu. Eu. Bom, nós sabíamos que eu em inglês é I. Correto? Mas a palavra me também pode significar eu. Na verdade, qualquer um destes pronomes, dos pronomes oblíquos, podem ser traduzidos com a mesma tradução, da mesma forma que você traduz os pronomes retos, desde que ele esteja absolutamente sozinho. Vamos ver um exemplo? Certa ocasião, numa aula, eu falei para um aluno que era a vez dele. E ele olhou para mim, me falou em inglês e perguntou assim: I? I? Mais ou menos assim. Bem, isso está errado. Por quê? Porque I é um pronome reto. E o pronome reto é usado antes de um verbo, para conjugar aquele verbo. Aqui nós não temos o verbo. Então, quando você precisar dizer eu, o pronome correto não é I, e sim me. Para dizer eu, você dirá me, certo? Este é mais um detalhe muito importante sobre os pronomes oblíquos que você precisa aprender desde já. Vamos dar um próximo passo, vamos prosseguir agora, incrementando o nosso vocabulário. Vamos ver alguns verbos. Precisamos de espaço. Vamos lá. O verbo to make. Fazer. To make. Fazer. O verbo to drink. Beber. Ou o seu sinônimo, tomar. To drink. O verbo to cook. Cozinhar. To cook. Cozinhar. O verbo to close. Desculpa. Fechar. To close. Fechar. To open. Abrir. Todos estes verbos estão, obviamente, no seu material. Não se preocupe em copiá-los. To say. Dizer. Então, por enquanto, temos to make, fazer, to drink, beber, tomar, to cook, cozinhar, to close, fechar, to open, abrir e to say, dizer. Vamos para mais um bloco. O verbo escrever.
To write. To write. Write. Escrever. O verbo to clean. Limpar. O verbo to sit. Sentar. To speak. Falar. To listen. Cuidado com a pronúncia deste verbo. Listen. Listen. É o verbo ouvir. O verbo to buy. Comprar. Cuidado também com a pronúncia deste verbo, porque ele se escreve desta forma, B-U-Y, mas a sua pronúncia é buy. Buy. To buy, comprar. E o último, to give. Dar. To give. Dar. Então, to write, escrever. To clean, limpar. To sit, sentar. To speak, falar. To listen, ouvir. To buy, comprar. To give, dar. Bem, na unidade 1, estudamos a diferença entre infinitivo e imperativo. Você lembra? Vamos agora fazer uma rápida revisão sobre o infinitivo e o imperativo e vamos também aprender a dizer o imperativo na sua forma negativa. Isso também é bastante útil. Vamos ver. Desculpa. To go. Você lembra do verbo to go? To go significa ir. Este verbo está no infinitivo, na sua forma original. To go, ir. Como formar um imperativo? Basta remover a partícula to e você terá o imperativo, que é uma ordem. Dizer apenas go significa dizer vai. Mas eu estava falando sobre o imperativo negativo. Como dizer não vai? É muito simples. Você lembra da unidade anterior? Dos auxiliares? Bem, para formar um imperativo negativo, basta usar a palavra don't. Don't. Mais o verbo sem a partícula to. Don't go. Por exemplo, don't go. Não vai. Então, você tem o imperativo make, faça. Don't make, não faça. Drink, beba. Don't drink, não beba. Cook, cozinha. Don't cook, não cozinha. Close, feche. Don't close, não feche. Open, abra. Don't open, não abra. Say, diga. Don't say, não diga. Write, escreva. Don't write, não escreva. Clean, limpe. Don't clean, não limpe. Sit, senta.
don't sit.